Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do Loucos por Streaming. Eu sou o crítico que ninguém pediu, hoje estou aqui com a Nath e vamos falar dos queridinhos, da nata da crítica. A gente vai falar sobre os aclamados da crítica. Nath, seja muito bem-vinda, se apresenta para o pessoal de casa. Queria primeiro agradecer pelo convite, dizer que estou muito feliz de estar aqui hoje para falar com você sobre os aclamados pela crítica. Eu sou Natália, mas as pessoas podem me conhecer como Natflix, meu arroba é blog Natflix lá no Muito Instagram. bom esse nome. E eu falo muito sobre filmes, séries e eu não me atenho aos aclamados pela crítica, tá? Eu também falo sobre os mainstreams, aqueles filmes que a gente gosta de ver na hora do cansaço, enfim, de tudo um pouco. Arrasou, muito bom. Hoje a gente vai conversar aqui. Eu sempre vou puxar a bola para os meus favoritos, porque não adianta. Vocês sabem que eu dou umas roubadinhas aqui no tema. Mas antes da gente começar, eu queria entender qual é a tua relação com os aclamados da crítica. Tu geralmente gosta, isso é uma coisa que tu leva em consideração quando vai assistir alguma produção, ou tu vai mais desbravando? Eu no início, né, quando comecei assim no mundo dos filmes Uhum. dos filmes e das séries, eu procurava muita indicação realmente de filmes que eram bem falados, para ter aquela certeza de que eu iria assistir um conteúdo bom. Mas hoje em dia eu ainda me pego assim, olhando os catálogos do streaming e vendo um que é mais assim diferente, que seja pouco falado, e acabo me deparando com com bons filmes, né, dessa Sim. maneira. Ai, eu gosto. Eu acho que assim, é interessante levar em consideração a opinião de crítica, de, enfim, sites de avaliações, mas não tomar isso como uma verdade para o que a gente vai ver, né? Eu acho Exatamente. que essa questão enfim, de opinião é super importante quando a gente vai assistir uma série, porque ela pode, uma série, um filme, porque isso pode ou não conversar com a gente. E se conversar para ti, sei lá, e a crítica não for tão bem recepcionada, tá tudo bem também, né? É a tua Sim, opinião. é É a isso minha que faz opinião. parte. E a opinião de quem está assistindo, né, que é o mais importante. Assim, claro que o trabalho dos críticos é dar aquele norte, né, avaliar bem um trabalho que foi feito por um grupo de pessoas que trabalharam ali naquele filme e tudo, mas a opinião do público também é muito importante. Afinal, são Exatamente. eles que vão consumir, né, Sim. o filme. Eu, eu comecei a dar mais atenção para premiações e críticas, assim, quando eu comecei a trabalhar com isso, né? Porque antes eu ficava, aí, gente, eles são quem para falar alguma coisa? Eu vou falar o que eu achei. E aí, antes, geralmente, eu tinha um pouco de dificuldade, eu tinha uma barreira com filmes premiados de Oscar e coisas assim, porque eu achava que eles eram meio que de um mesmo formato, todos seguindo uma mesma linha de raciocínio, tipo, ai, são filmes lentos, que eles podem ser coisas mais introspectivas ou coisas mais contemplativas. E Sim. eu gosto mais de uma farofada, não sei o quê. Mas aí, a partir do momento que eu fui abrindo, né, os olhos, que eu fui quebrando essas barreiras e conhecendo, eu vi que tem muita produção boa. É verdade, até porque hoje em dia a gente vê muito mais produções diferenciadas, né, nesse tipo de Sim, premiação. Por exemplo, o filme que foi premiado como melhor filme esse ano no Oscar era um filme totalmente diferente daquilo que a gente é acostumado a ver, que sim, é aclamado pela academia, né? É uma coisa muito diferente, realmente. Então, são obras que valem a pena a gente conhecer mesmo. sim. E é legal porque quando a gente abre, né, para conhecer essas produções, a gente vai descobrindo mais, enfim, histórias e contextos que a gente vivia no mundo, porque não necessariamente produções aclamadas são produções antigas, são tipo grandes clássicos de 1900 e pouco e tal. Não, a gente tem clássicos recentes, a gente tem filmes que já se tornaram clássicos logo quando lançaram, graças a Deus. Mas a gente vai descobrindo, tipo, que existe um mundo aí de produções. Eu acho que um grande exemplo disso foi quando eu assisti Nosferatu. Eu fiquei sabendo da história de Nosferatu e fiquei muito intrigado. Né? Tu conhece? Conheço. Vou falar pro pessoal de casa, né, que vai que não conhece, gente, é muito interessante. Ele é basicamente um filme que foi proibido, né, de ser circulado. Ele é de 1922, se eu não me engano, na 1920. Ele é bem antigo. E é um filme em preto e branco, um filme que não tem falas, né? Ele tem só o instrumental, que conta a história do vampiro Drácula, de um cara que vai visitar o Drácula. E ele foi um filme proibido porque, enfim, além de tratar desses temas que eram muito hediondos, muito assustadores, a própria distribuição de filmes na época não funcionava de uma forma como funciona hoje. Tipo, as pessoas não podiam fazer cópias de distribuir em cinema e outras coisas e tal. Era um processo bem fechadinho. Então, esse filme ele meio que nunca foi lançado oficialmente. Ele acabou sendo tombado como patrimônio da história do cinema depois, porque ele é um marco
no mundo do terror, mas que se eu não soubesse assim dessa história, eu nunca teria vontade de assistir. Um filme em preto e branco, de 1900 e bolinha, que, enfim, tinha aquela questão, né, que para as falas, eles falavam assim no vídeo, aí não saía áudio, Uhum. depois mostrava as letras. E eu descobri em Babilônia que as letras eram pintadas à mão, tipo, era tudo feito à mão e tal. E ainda gravava essa cena. E aí eu fiquei assim, gente, que filme é esse? Nunca vou ver. Quando eu assisti, adorei. Interessante, né? Como a gente já vem com esse conceito e às vezes quando a gente vai ver uma coisa totalmente diferente, que É, pega ali em alguma coisa que mexe com a gente sim. e a gente acaba gostando. E tem um monte de produção de vários gêneros diferentes, de vários tempos diferentes aí pra gente se jogar de cabeça, mas eu queria saber de clássicos, de grandes clássicos, assim, mais antigos mesmo. Sim. Teve algum que tu ainda não tinha visto e assistiu recentemente? Tem um que talvez ele não seja tão conhecido, assim, até eu pelo menos não conhecia ele até Uhum. recentemente, que se chama The Rocky Horror Picture Show, que é um Conheço. musical. Conheço por causa de Glee. Ele é muito legal, ele é muito interessante, até pela época que ele foi lançado, porque ele falava muito de uma temática queer, né? E assim, pra mim foi um espetáculo esse filme. Sim, Eu assisti ele esse ano e eu já me apaixonei, tipo, já virou um dos meus favoritos. sim. É muito Ah, é legal. legal. Eu nunca vi o original. Eu já vi adaptações ou Uhum. pequenos versinhos, trechinhos que tem em rede social e tal. Parece ser muito Vale interessante. a pena conferir, sim. Eu acho Ele legal. faz até uma espécie de sátira com muitos filmes de terror dos anos Uhum. 30 e 60, enfim. Ele joga muito com essa questão da sátira e das críticas que ele traz ali por trás das brincadeiras, né? Muito interessante. Ah, é legal. Acho que eu vou adicionar na minha lista pra assistir recentemente. Eu, quem me segue sabe que eu sou meio que uma vergonha da profissão, do cinéfilo, de quem trabalha com internet, porque eu não assisti vários filmes que são muito famosos. Eu tava até falando pra Nath mais cedo, tem um filtro, tinha uma trend, um desafio no TikTok, que era de. Eles tinham um filtrinho que mostrava, tipo, os 100 filmes mais bem avaliados do IMDb, e aí ia passando, e quando tu tocava na tela, ele parava em algum. Aí o desafio era gravar até parar em um filme que tu já assistiu. Eu vendo o coisa lá, o pessoal, no primeiro já tinha assistido, tinha passado 30 segundos. Eu fui gravar o meu vídeo tem 2 minutos e 30 de duração, porque grandes clássicos, clássicos, eu nunca nem vi. E são clássicos, tipo assim, que, a pessoa pensa, sei lá, Todo mundo, Nosferatu né? da vida. Não, eu tô falando de Matrix, eu tô falando de O Senhor dos Anéis, eu tô falando de Clube da Luta, O Poderoso Chefão. Eu nunca vi esses filmes. Nossa, então eu espero que depois do papo de hoje você já coloque aí como prioridade alguns, pelo menos, na Ó, sua lista, viu? por favor, que alguém tem que dar um jeito em mim. Mas, enfim, eu não conheço vários. Uhum, E a gente vai aprendendo porque eu acho que tem que ser tudo no tempo, sabe? exato. Recentemente eu assisti o Show de Truman, que eu nunca tinha visto. É um filme incrível. Eu acabei o filme e coloquei ele assim na minha lista do Letterboxd de favoritos e virou meu favorito pra vida, que é fenomenal. E o mais legal é ver que, tipo, tá, hoje em dia a gente tem a questão de efeitos especiais, de grandes produções, da câmera de última geração que pega o poro do poro lá dentro da pele, mas que tem produções antigas que têm a mesma complexidade de história, ou talvez até mais, com um visual que é muito bonito, com a tecnologia que tinha pra época, que acaba, não sei, acho que brilha ainda mais nos olhos, sabe? A gente aprende a dar valor e olhar também muito para a criatividade daqueles profissionais, né? Porque Exatamente. imagina só, assim, na época do Nosferatu, você escrever uma fala e gravar aquilo, a criatividade que eles tinham que ter para produzir um filme. É Sim. muito interessante, realmente. Eu acho legal porque esse ano, no início do ano, a gente teve dois filmes que tratavam sobre a história do cinema, né? A gente teve Os Fabelmans e teve Babilônia. E nesses dois filmes eles mostram o processo, como é que os filmes eram feitos antigamente, né? Que era tudo rodado em fita, tinha que ser basicamente tudo em uma sequência só, em uma tomada só. E aí não captava som, não captava cores. Às vezes o vídeo ele era ou todo verde, ou todo vermelho, ou todo azul. E aí depois eles tinham que pegar a fita, cortar cada cena que eles queriam, depois remendar, colar as coisas, enfim, era um processão. E hoje em dia tu pega teu celular, filma um negócio aqui, abre o aplicativo, edita, coloca um Shrek no fundo, Tudo digital. arte, tudo foi feito. A gente consegue fazer as coisas assim num piscar de olhos. E quando a gente Verdade. revisita essas obras, a gente vai entendendo por que que o cinema mexe tanto com a gente, né? É.
Tem até um filme que você falou agora nessa pegada, né, de filmes que contam a história do cinema, que é um clássico, inclusive, que é o Cantando na Chuva. Sim. Que ele fala justamente sobre essa transição da época do cinema mudo para o cinema falado. Como foi até, assim, para todos os profissionais envolvidos ali, os atores que não estavam acostumados a falar, eles brincam até com uma atriz que era muito famosa lá no filme, e só que a voz dela não era uma voz tão suave, assim, de Sim, se... isso também tem em Babilônia. E aí eles contratavam, colocavam uma voz de outra pessoa, dublando aquela pessoa. Então, eu imagino que foi uma transição, assim, uma coisa muito difícil para eles na época, né? Que eles tiveram que realmente... Total. É muito doido isso. Eu fico pensando assim, quando eu assisti esses filmes, eu tive uma noia, eu fiquei, gente, deve ter sido muito doido, né? Imagina a pessoa escutar som, e aí quando eles começaram foi na música, e aí depois foi crescendo pra efeitos especiais e tal. Lá teve o Star Wars, que eu nunca vi, inclusive. Eu só vi o primeiro, que é o quarto. Que é o 4. É ao contrário a ordem deles, né? Mas enfim, começaram a elevar o padrão das coisas e aí tudo foi mudando. E aí veio mais dramas, vieram mais comédias, teve filme de ficção científica e tal, e terror, né? Que terror. O terror ele sempre veio, assim, mesmo que antes ele vinha no underground, lá escondido no cantinho, eles sempre vinham ousando e tal. Sempre se reinventando, né? E tem os clássicos, assim, do terror, nos filmes bem antigos, eles são inesquecíveis. Tem o Monstro do Pântano, que eu acho que é uma estética... não, é o Monstro do Lago, né? Eu acho que é. Eu não Monstro vou do saber, Lago. porque esse eu não conheço. Eu nem vi esse filme também, eu tô falando, eu não vi. Mas ele tem a estética que é tipo. Já viu A Forma da Água? Sim, Que é meio que um homem-peixe também. Só que sim. aí ele era feito de prostéticos, que antigamente era efeito prático, né? Uhum. Não era efeito especial. E aí tinha toda uma maquiagem dele, assim, era um negócio meio grotesco, que fica marcado até hoje, o Nosferatu também, aquela cara dele, já saiu até no Bob Esponja, já teve referência a ele no Bob Esponja, então acaba marcando muita coisa, né? E, inclusive, esse é um outro ponto que eu posso ficar, sei lá, 2 dias inteiro vendo. A criação de efeitos práticos e efeitos especiais. Antigamente, para quem não conhece esse termo, não tinha dinheiro nem tecnologia para se fazer um efeito especial, né? Então, quando se tratavam de produções que eram em outros planetas ou que eram assim um mundo diferente, tudo tinha que ser feito de uma forma meio que artesanal. Então, as pessoas faziam maquetes de coisas ou para dar um efeito de fumaça. Eles brincavam com água, eles pingavam tintas em água. É um trabalho muito mágico mesmo, assim, que quem gosta disso pode pesquisar na internet, é efeito prático. Tem um monte de vídeo. Eu fiquei obcecado. Inclusive, eu sou daquele tipo de gente que na época do DVD, né? Que na nossa época que a gente comprava o DVD para assistir em casa, Sim, eu assistia os extras para ver os bastidores, para ver sim. justamente isso. Essa forma como eles faziam todas essas coisas que a gente vê, pra gente parece mágica, né, na televisão, e É. que tem um trabalho muito lindo por trás. É muito legal, gente. Eu adoro isso. Inclusive, tem alguns, não são todos os streamings, mas em alguns tem essa aba de extras, que tem bastidor e tal. Eu sei que o Disney Plus tem muito disso, porque eu fico horas. Eu acabo um filme, eu vou correndo pros bastidores e fico, ai, como é que foi feito a água nisso daqui? Eu adoro isso. Tem um vídeo, meus amigos até brincam comigo. Eu assisti um dia um vídeo de 32 minutos, que ele era sobre como os cabelos das animações da Pixar são feitos. Nossa. É uma mulher falando da tecnologia da física que tem 1 milhão de pontos na cabeça do boneco e não sei o que. Eu vendo bem assim, ó. Caramba, que legal. Eu adoro essas coisas. Eu também gosto muito. É muito Ai, é bom interessante. demais, gente. É bom demais. A gente vai entendendo, as coisas vão crescendo. Depois a gente vai dando mais valor. Quando vê uma água bonita. E a gente se apaixona ainda mais pelo cinema, né? Sim. E o que eu mais gosto de pegar é referência. Aí fica, essa referência de um grande clássico. Esse grande clássico eu conheço. Aí eu fico nessa, pra fingir que eu sei de alguma coisa, Ativando né, o modo gente? crítico, né? Mas é tudo fingido, tá? Mas aí, nem tudo é um mar de rosas, né? A gente tem grandes filmes aí que a gente pode ter assistido e não gostado. Tu tem algum exemplo pra trazer pra gente? Mais recente que eu consigo me lembrar, assim, de um filme que foi bem aclamado, né? Eu tô com medo dos cancelamentos, mas eu vou Ei, dar minha fique opinião. tranquilo, aqui é um safe space. Achei, assim, Top Gun Maverick é um filme ótimo, mas talvez ele venha concorrendo, assim, com outros filmes que estavam na premiação, na época da premiação, que mereciam muito mais visibilidade, talvez. Uhum. Porque foi um filme que realmente não mexeu comigo, não me despertou alguma emoção, porque
Eu levo muito isso em consideração na hora de dizer que eu gostei ou não de um filme, para além do roteiro e todas as questões técnicas, Sim. é saber se o filme realmente mexeu com algum sentimento meu. Isso é muito importante. E foi um filme que não mexeu muito comigo. Eu não tenho muito apego a filmes de ação no geral. Eu acho que eles são mais pra, sei lá, pra desobstruir. Desobstruir, existe essa palavra? Pra relaxar. Desopilar, que eu quis dizer. Ó, do nada, desobstruir, tava com um poro aqui. Eles são pra relaxar, eles são pra, sei lá, a gente ficar mais ligado em alguma coisa. Mas eu ainda não vi Top Gun Maverick. Não tenho muita vontade, não, sendo bem sincero. Ah, é uma experiência válida, né, para você conhecer, mas não foi um dos meus favoritos do ano, não. O exemplo que eu trouxe foi um que mexeu, assim, que me deixou mal mesmo. Eu fui tentar assistir Laranja Mecânica recentemente. No início do mês, inclusive, é bem recente mesmo. E eu assisti 20 minutos e tirei, porque eu fiquei me sentindo muito mal. É bem forte, É né? muito pesado, né? É um filme do Stanley Kubrick, que aí quem gosta de cinema sabe que é um dos maiores diretores da história do cinema. Ele fez o Iluminado também, que eu adoro. Mas em Laranja Mecânica eu não consegui entrar na história, porque é uma história que o tema central dela é violência, né? Sim, É a e tem violência, é a bastante. brutalidade, e é uma coisa. E olha que você sabe que eu sou fã de filme de terror. Que eu adoro filme de terror. Mas no terror a violência é diferente do contexto que em Laranja Mecânica acontece, porque é dentro de uma sociedade, onde as pessoas, tipo, basicamente elas trabalham pra. O que motiva elas é machucar outras pessoas e tal. E eles machucam de várias formas. Enfim, eu achei muito pesado, fiquei me sentindo mal. Inclusive, ele foi um dos filmes que foi banido em alguns países na Sim. época de lançamento, teve todo um bafafá, e até hoje ele é bem controverso. Tem muitas pessoas que criticam muitas cenas que tem lá no filme, É. mas eu acho assim que ele é um filme que tem uma abordagem muito interessante. Eu assisti ele na época que eu estava na escola, olha Uhum. só, Meu Deus, na escola. faz um tempinho aí que eu Eita. assisti. O pessoal lá na E terceira série, ai, deixa eu ver aqui uma violência. passei pela faculdade de Direito, para quem não sabe, eu sou formada em Direito, sou Hum. advogada. E ele foi um dos trabalhos que eu fiz na minha Ah, que faculdade, legal. foi analisando esse filme sobre a ótica do direito penal, enfim, várias nuances que tem ali naquele filme, naquela história, que são pontos de reflexão muito interessantes. Uhum. Mas ele realmente não é para todos, é um filme muito forte. Eu achei muito engraçado porque geralmente essas produções elas não são um problema pra mim. Eu não sei se foi o dia que eu tava meio sensível no dia que eu fui assistir, mas tipo assim, essas coisas que chocam, geralmente elas me chamam muita atenção. Sei lá, Mãe, é um filme que eu lembro que o pessoal levantou da sala do cinema e foi embora, tipo, ninguém aguentou ficar até o final e eu assistia. Eu gosto de terror gore, que é aquele bem explícito e tal. Mas esse especificamente, não sei, eu não consegui me sentir bem assistindo ele. Tipo, eu não consegui pensar, ah, tá, isso é um filme. Parecia muito real. Muito real, é bem E forte. aí, quando eu falei nos stories, todo mundo, ai, continue assistindo. Você tem que entender que é uma grande crítica. A sociedade, não sei o que, vai ficar, gente, não, tá, tudo bem, pode ser uma grande crítica. Mas não tá me fazendo bem, eu vou tirar, depois outro dia eu revisito. E uma outra coisa que eu lembrei dele também é que eles têm meio que um dialeto, né, entre Sim. eles nesse filme. E eu não sabia dessa informação. Aí eu assistindo o filme, eles falando umas coisas que eu não tava entendendo nada, eu fiquei, gente, eu acho que essa legenda tá errada. Aí eu falei, deixa eu colocar a legenda em inglês pra ver como é que fica. E a legenda em inglês também tava errada. Eu fiquei, ué, o que que tá acontecendo? Coloquei dublado, não entendia nada. Eles falaram, você tá meio blip, né? E você tá meio blop. Aí eu ficava, gente, o que que é isso? É porque o escritor, na verdade, o autor, né, do livro que baseou o filme, Uhum. ele criou realmente um dialeto Sim. específico para essa história. Eu não sabia de nada disso. Eu Inclusive, gosto. no livro tem um glossário no final do livro, falando assim, todas as palavras que ele usa e o significado delas. Quando eu fui ler o livro, inclusive, lia, aí tinha uma palavra que eu não conhecia. Ia Ia lá lá no no glossário glossário. para saber o significado. Meu Deus. Era uma coisa bem doida. É muito doido esse filme. Aí eu não sabia de nada disso quando eu assisti. Aí eu fiquei, gente, ó, não entendi. A legenda tava errada. HBO Max, ajeita aí, tá errada a legenda. Muito, muito violento, vou assistir não. Aí todo mundo, ai, dê uma segunda chance. Talvez eu dê. Mas às vezes também, como você falou, é muito do estado de espírito da gente, É, né? E naquele momento realmente não tá muito bem para assistir esse tipo de conteúdo, que violência mexe muito com as sim. pessoas, gera gatilho. Enfim. E nesse, ixi, ele não tem o mínimo filtrinho, né, da violência, é bem direto. É. Mas tem mais algum aclamado assim que não foi tão aclamado por ti? Que eu consigo pensar agora, não. Eu geralmente sou bem
de boazinha, assim. Entra na proposta dos filmes, é fácil É. pra ti entrar. E esses filmes que são mais chocantes? Tipo, Mãe. Tu chegou a ver A Baleia já? Ainda não vi a baleia, mas, por exemplo, esses filmes como Mãe, que você falou, né? Uhum. Pra mim, é de boa. Hereditário também, que é um filme de terror, né? Tranquilo, gente. Que Um eu filme pra lembro que assistir no com a cinema o família antes de pessoal dormir. levantava mesmo, saía da sala. Pra mim era super de boa, mas Uhum. teve um filme que eu assisti que eu realmente não indico, não assistiria de novo e tenho medo, assim, eu tenho um certo receio de conferir outras obras desse diretor, que é Anticristo, do Lars von Trier, que Ah, ele é bem, já ouvi falar. bem difícil. Foi um filme que realmente não, como Laranja Mecânica talvez foi pra Sim, você. sim, Não desceu pra mim. Não conseguia ver, ai, tipo, é um filme, é uma história, sim. sabe? Eu não consegui separar, porque era muito forte. Muito pesado, né? É. Mas aí, só pra gente levantar, deixar mais leve aqui o clima, né? Vamos. Vou falar de um. É um terrorzinho também, na Tá bom. verdade. Mas que ele já é bem mais acessível, que é uma coisa que a gente não fica mal. A gente fica no máximo noiadinho. É um dos grandes clássicos do terror. Eu demorei muito pra assistir esse filme, mas quando eu assisti eu fiquei obcecado. Ficava, gente, assistam o Bebê de Rosemary. Assistam o Bebê de Rosemary, por favor. Achei genial. Tu já assistiu? Já é muito bom esse filme, porque ele mexe muito com a questão da não antecipação, né? Porque muito filme a gente vê assim, ah, tem um monstro, tem uma freira, sei lá. E aí eles já aparecem com a cara toda assim, a gente vê aquela Sim. criatura. E no Bebê de Rosemary o tempo todo ele joga com esse suspense, né? De você ficar na expectativa de o que é que tá acontecendo ali, que face tem essa coisa, né? Ele vai construindo esse suspense que te deixa. Sim, eu gosto muito desse filme porque, pra mim, eu acho que é o filme mais antigo que eu assisti que me remete ao gênero do thriller psicológico, do Uhum. terror psicológico. Não lembro de algum outro que seja mais antigo que tenha essa abordagem. Só que, em O Bebê de Rosemary, eu senti muito que era um roteiro que poderia facilmente estar num filme dos dias de hoje. Sim. Sabe? Podia ser um filme que podia, sei lá, ter sido lançado agora nos cinemas, com aquela mesma história, com a mesma estética, com os mesmos, as mesmas jogadas de câmera e tal. Eu achei muito genial. Sim, a maioria dos filmes que são clássicos considerados, né? Os clássicos eles têm esse ponto em comum, né? Sim, Que eles são atemporais. sim. Então, facilmente você vê um filme que seria feito nos É, dias de hoje. um outro filme que eu tive a mesma sensação também foi Candyman, o original. Quando eu vi, eu fiquei, gente, esse filme lançou nessa época. Eu acho que ele é de 80 e poucos. E eu fiquei muito impressionado, porque é um filme que trata, assim, sobre temas que são bem difundidos na sociedade, né? Tipo, a gente tá falando que é um filme que trata sobre o racismo, Sim, sobre classes, luta de classes e tal. E aí, lá nessa época, tipo, mesmo tendo uma protagonista branca no filme original, ele trata isso de uma forma muito profunda e ela é reflexo, tipo, da sociedade e tal. Enfim, olhando, tendo uma visão mais crítica, é um filme que conversa muito com a sociedade hoje, com os dias de hoje. E eu fiquei completamente impressionado. Aí teve não foi um remake, né? Foi, tipo, uma sequência do filme que lançou, acho que foi em 2018, 2019. esse aí eu não cheguei a assistir. Então, Assisti o original. esse, ele continua o trabalho, ele traz uma outra óptica, assim, da história. Eu acho que funciona, mas não funciona tão bem quanto o original. A gente até tava falando mais cedo de remakes, né? Sim. Ainda mais falando de terror, que um remake que foi bem feito, que ó, entregou tudo, foi de A Foi Morte do Evil Demônio. Dead, A Morte do Demônio. Realmente é um remake selo de qualidade ali. Exatamente. E eu acho que esse gancho que eu puxei aqui é ótimo pra gente entrar nos clássicos recentes. Tem muito Sim. filme, né, que foi lançado, tem filme que demorou pra virar um clássico, tem filme que virou cult do nada, Alô Crepúsculo, do Tem nada filme que se já nasceu cultificou. aclamado. Exatamente. Tem filme trash que já nasceu, que a gente fala, ei, isso aqui vai ser diferente. Então vamos falar um pouquinho sobre esses. Vamos. Desses clássicos atuais, qual é o primeiro que vem à tua mente? Ah, eu lembro muito de Corra, né? Get Out, Amo. que é um filme assim que foi o filme de estreia do Jordan Peele e sensacional. Eu acho que assim, os outros filmes que ele dirigiu depois são a qualidade ótima, mas Corra pra mim é o melhor É de o teu todos. É favorito o do meu Peele? favorito. Ai, o meu favorito é Nós. Us. Eu acho.
Eu não sei se é porque eu mergulhei muito nesse filme. Eu sou formado em publicidade. E dentro de publicidade, o campo que eu mais gostava de estudar e tal era de semiótica. Que é a questão de símbolos, de signos, de significado em imagens, em cores e tal. E eu vi esse filme assim, ó. Meu Deus! Olha, aqui tem muita coisa para ser estudada. Tanto que eu fiz um post, eu acho. Eu fiz. é, Sei lá, umas 20 páginas só de análise de cada coisa. Tipo, ai, os coelhos são uma coisa. O nome do filme já pode ser é, analisado de forma semiótica. A relação dos personagens. Enfim, eu viajei bastante. Que interessante. Eu quero que você me mande essas páginas Vou depois. mandar, vou mandar, porque foi um filme que eu mergulhei de cabeça assim e fiquei obcecado por muito tempo. Eu gosto muito, muito do trabalho do Peu. E Nope, que é Não, Não Olhe, né? Essa tradução, nada a ver. Foi um divisor de águas. Tu Sim. assistiu? Tu Eu gostou? assisti, eu gostei bastante. Hum, E você? eu também, graças a Deus. Graças a Deus. Todo mundo que fala mal, eu fico, gente, assiste de novo. Eu já assisti 3 vezes o filme. Ele me causou uma sensação ótima. Eu gosto bastante de reassistir produções, só que em Nope, toda vez que eu reassisti, eu via de uma forma diferente. Eu interpretava a história de uma forma diferente. Eu acho isso muito chique. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Que a gente estava conversando, é rever filmes que eu já Sim, vi. Porque geralmente a gente não presta atenção em alguns detalhes e quando a gente vai rever, a gente fica, nossa, realmente. Olha esse detalhe aqui que eu não tinha prestado atenção. sim. Isso é muito legal. É muito doido. Eu adoro muito ver isso. E falando de clássicos atuais, né? Também tem um filme, não adianta, eu vou puxar sempre aqui pro terror, pro suspense, que eu não assisti na época que lançou, eu assisti recentemente, mas só de ver eu já vi como ele foi importante. Só de ver eu já vi foi ótimo, né? Só de assistir o filme, eu já entendi toda a importância dele, principalmente no ramo do terror psicológico, que é Corrente do Mal. It Follows. É um ótimo filme, Esse inclusive. filme eu acho ele incrível, 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 porque ele é um filme que trabalha só na sugestão das coisas. Sim. Tipo o Bebê de Rosemary É. também. É um negócio que, tipo assim, a câmera vem aqui nesse copo e fica mostrando esse copo. E aí, do nada, tu pode ter visto ou não um reflexo aqui de alguém que pode ter passado ou não, pode ter alguém ou não, e tu fica nessa, meu Deus. É coisa da minha cabeça ou não é? Eu acho que ele faz de forma genial. E foi um filme que moldou muito. Tipo, eu vejo muitas referências a esse filme nos filmes atuais. Sim, eu lembro que eu assisti já faz um tempinho, né? Na época de lançamento, foi Uhum. 2017 por aí. Foi 2015. 2015, mais antigo ainda. Eu lembro que eu assisti faz um tempinho e eu lembro de uma cena em específico que é numa hora já pro final que a menina tá correndo na rua, no Sim, meio da rua. E assim, tinha tudo pra não ser uma cena que causaria tanta aflição, talvez, para gerar um sentimento de perigo, né? Porque geralmente eles usam isso em locais fechados, para gerar aquela sensação de claustrofobia. Ela tá no meio da rua sim, e mesmo assim eu tinha a sensação de que ela estava ali correndo muito perigo. Eu fiquei muito angustiada. sim. Isso diz muito sobre a qualidade, né, do filme. Ai, eu acho incrível. E esse é aquele tipo de filme também que ele é ou ame ou odeie. É. Eu adoro filmes ame ou odeie, inclusive. Porque tem gente que assiste e fala, ai, não acontece nada nesse filme. Ou, ai, é muito lento e tal. Tem Esse outras filme é de pessoas. terror? Tem outras pessoas igual a gente aqui que fica, tem uma cena de um copo que é muito boa. E é sobre isso, né? Tipo, é sobre como a produção conversa contigo. Mas tem um outro filme também que eu considero ele um clássico. Aclamadíssimo. Ele pode ser na minha casa, tá? Pode ser um aclamadíssimo na minha casa. Mas que eu sempre falo, gente, comédia, isto é comédia. A Mentira. A Mentira? Com a Emma Stone. Com a Emma Stone. É um dos meus filmes favoritos, tá? Isso é comédia. Ai, não fica melhor do que isso. Pra É mim, comédia no seu muito ápice bom é esse esse filme. É muito bom esse filme. É um dos que eu revejo várias vezes. Muito. E fica com garapaca, garapaca, é na cabeça pra sempre. Nossa, eu lembro que foi um dos primeiros filmes assim com a Emma Stone que eu assisti Sim. e eu me apaixonei por ela. Amo os trabalhos que ela faz e esse filme é assim, aquele filme adolescente, colegial, bobinho, mas não sei Ele tem explicar. camadas. É um filme ele que tem camadas. É um filme bobo que não é tão bobo É. assim. É um filme bobo e inteligente. Exato, ele traz até referências de literatura Sim, clássica, né? sim. É muito legal. Eu acho que essa experiência que a gente tem, né, de revisitar obras também é super importante. Até pra gente definir o que a gente gosta ou não e pra entender como é que a gente tá meio que num status social. Eu gosto sempre de fazer essa reflexão, essa autorreflexão mesmo.
Tem filmes que eu amava quando eu era criança. Eu amava Gente Grande, com Adam Sandler, sabe? Sei. Na época que lançou, eu adorava, adorava. Eu fui assistir, acho que há um ano atrás, eu não consegui ver 10 minutos. Eu achei um show de horrores. É, a nossa percepção muda muito, né? Muda muito, e às vezes tem filmes que tem como a gente deixar o que a gente aprendeu, os cunhos sociais de lado e assistir, sabe? Tipo As Tipo, As Branquelas, Branquelas, eu já Meninas ia... Malvadas e É, tal. A gente passa esse pano, só que tem outros que pra mim não rola. Ou tem filmes, tem um filme específico, se chama Titane. É um filme francês. É uma coisa mais cult. Eu assisti esse filme 2 vezes. A primeira vez que eu assisti, eu odiei, cada segundo. Cada segundo achei horrível. Eu fiquei, gente, qual é o sentido desse filme? Meu Deus, sem pé nem cabeça. Filme francês é tudo assim, doido. Dei 2 estrelas no Letterboxd, que eu assisto e dou estrela no Letterboxd. Assisti de novo, 5 estrelas. interessante, porque eu assisti ele uma vez e Hum. eu tive essa mesma reação que você, eu não gostei. O que que aconteceu quando eu vi esse filme? Ele ficou na minha cabeça. Tipo, eu fiquei, eu não acredito que eu perdi meu tempo vendo esse filme. Muito ruim, muito nada a ver essa história. Ah, começa com uma mulher lá que tem coisa com carro, aí do nada vira um outro negócio, aí é um mommy issues, daddy issues, não sei o quê. Aí eu fiquei, que coisa ruim. Aí eu já tava bravo, vou ver de novo, aí dei play. Aí eu fiquei, eu entendi o que ela quis dizer. Olha, eu interpreto dessa forma. Aí cresceu. E cresceu, tipo, muito grandão em mim. Eu acho que esse é o mais legal. É. A gente mudar também, né, a nossa opinião sobre alguma coisa. E também eu adoro discutir, mas não no modo pejorativo, tá? Tipo, só de conversar mesmo com Sim. pessoas que têm opiniões diferentes da minha. Uhum. É, teve um convidado que eu recebi aqui, a gente tava falando sobre produções boas da Netflix, top 10 da Netflix, e aí ele soltou Glass Onion. Tu chegou a assistir já? Não. Glass Onion é a continuação de Entre Facas e Segredos. É um Que eu filme... também não assisti. Ai, é muito bom, o primeiro. O primeiro, Entre Facas e Segredos, é muito bom. E aí ele falou, tipo assim, acho que ele colocou em terceiro lugar. Ah, em terceiro lugar eu coloco esse filme. Eu fiquei doido, eu fiquei, o quê? Esse filme podre. Mas claro que não é podre, né, gente? Eu não gostei. E aí eu fiquei assim, como é que pode? Aí depois que acabou o episódio, né? Eu fiquei, mas o que que tu gostou tanto desse filme? Me fala, tipo, me convence, vamos lá, traga seus argumentos. Aí ele trouxe argumentos que faziam sentido. Aí eu fiquei, nossa, ó, se eu tivesse tido essa mentalidade, talvez eu gostaria mais. Porque eu já fui com outra percepção, eu já fui mais fechado Sim. e tal. Mas eu continuo não gostando, tá? Só deixando claro aqui meu ponto, eu sou contra esse filme. Assistam o primeiro, que é maravilhoso. Mas é isso, né? A gente vai visitando, revisitando, conversando e vai entendendo melhor um pouco das coisas. Ou talvez não, né? Talvez não, até porque ninguém é obrigado, né? Ninguém é obrigado. E tem filme que não necessariamente tem que fazer sentido sempre. Tem filme É. que é pra ser interpretado. Tem filme que a gente só quer sentir mesmo. Ou Exatamente. então a gente só quer dar uma risada, tipo As Branquelas. Tipo As Branquelas, a mentira. Inclusive tem um da Netflix, como é o nome? Justiceiras. Tu Ah, já eu viu? amei esse filme. Eu vi esse filme e fiquei, gente, o Bruno de 13 anos está se sentindo contemplado nesse filme aqui. E era um que eu não esperava, sabia? Assim, Uhum. não esperava, Eu não também tinha não. lido muito sobre ele. E quantas referências que ele trouxe, né? Aquela sensação boa de que a gente tava vendo um filme dos anos 90. Eu achei Tá? muito gostoso de assistir. E ai, como é o nome? Sophie Turner. A cena da Sophie Turner, pra mim, ela vende mais do que vários filmes aí, várias franquias. É ouro, puro ouro a cena dela, eu adoro. Mas voltando aqui pros aclamados, a gente falou muito de terror. Sim. Que eu puxo, né? Não adianta. São eu os sempre nossos puxo. favoritos, né? Os nossos faves. Mas também tem animação, tem Hum. drama, tem comédia. Comédia a gente até falou, falamos de ZA. Já é um ótimo exemplo. Drama, como é que é a tua relação com dramas? Eu assistia muito drama. Eu tava numa vibe assim de drama, drama, Uhum. drama. Realmente é um gênero que eu tenho consumido pouco ultimamente. Eu tô mais pra comédia romântica e comédia pastelão, porque eu tô nessa vibe, sabe? Alto astral. Mas drama, eu gosto muito também quando envolve romance. Tem um que eu gosto muito, que se chama Questão de Tempo. Esse é Esse um filme clássico. é lindo, é um É um clássico. clássico. É um clássico recente, né? Esse filme é muito lindo. Ele mexe muito com questão de família, né? Uhum. E ele tem viagem no tempo, ele tem várias coisas. É um filme completão. Eu não fazia ideia da história desse filme. Ano passado, nas minhas redes eu falei, ixi, que eu me enrolei inteiro. Vou voltar aqui um pouquinho. Eu fui assistir Continência ao Amor, da Netflix. Tava em alta, né? Tava todo mundo falando. Aí era um domingo, eu falei, deixa eu ver. E eu fiquei
revoltado. Eu vi aquele filme e fiquei, gente, não é possível que vocês acharam esse filme bom. Não tem como, não tem como. Aí eu fiz um vídeo, assim, muito aloprado. Eu tava muito doido das ideias, falando, gente, esse filme aqui... Não é possível, não é possível. Aí o pessoal começou a falar, não, mas é um romance, tem esse subgênero do romance, é enemies to To lovers, né? Lovers, é. Que é inimigos a amantes e tal. Aí eu fiquei, gente, mas não é possível que esse seja um filme bom desse subgênero aí. Porque eu não consumia nada de romance. Uhum. Nada, nada. Eu realmente também não achei esse bafafá todo, não, esse filme, assim. Eu até Ele tem, hoje... inclusive, alguns pontos bem problemáticos. Muito. E eu ficava, gente, como é que estão achando linda essa relação aqui? Como é que é isso? Mas aí eu falei, gente, eu não conheço nada de romance. Me indiquem filmes de romance pra assistir. Vou dar essa chance. Aí fui assistir vários, né? Mas os primeiros que me passaram foi Questão de Tempo e Um Dia. Pra quê? Pra quê? Um dia pra me Se traumatizar. acabou em lágrimas, Eu né? fui assistir um dia, eu falei, gente, vocês querem que eu pare de assistir filme de romance? Não tô entendendo. Porque esse filme aqui é lindo e tal, mas é muito triste. Aí, Questão de Tempo, eu assisti, eu fiquei, meu coração tá quentinho agora, tá tudo bom, tá tudo bem. E aí eu descobri Descobri não, né? Mas, tipo, eu fui conhecer mais produções de comédia romântica. E eu vi que em romance, onde mais me puxa é comédia romântica mesmo. Uhum. Que eu me sinto mais confortável, é um negócio mais alto astral, é um negócio mais levinho de ver e tal. E aí eu gosto muito. Eu costumo falar, eu falei assim algumas vezes já no Insta, que a segunda-feira, geralmente é um dia que nem todo mundo gosta, nem todo mundo teve um dia ok, pra mim é o dia oficial da comédia Segunda? romântica. A segunda-feira Nossa, é o dia oficial da comédia romântica. justo. Porque você termina o dia leve, Bom, né? Não concorda? concordo. Sabe que eu acho que eu não assisto nada segunda-feira? Pois é. Eu tenho um ritual na minha casa que se chama Depressão de Domingo. Todo domingo à noite, a gente se junta na sala e fica assim: poxa, mais um fim de semana acabou, vai começar a semana, né? Que tristeza. Aí fica todo mundo assim se olhando: poxa, que tristeza, que tristeza. Vamos assistir uma coisa muito boa pra compensar. A gente sempre assiste um filme, Daquele um dia. filme assim, uau. Aí vai dormir na segunda-feira, eu só fico assim. Pois o dia é. inteiro. Você podia adotar a segunda das comédias românticas. Acho que eu vou colocar. Eu dou várias dicas, inclusive, de comédias românticas. Eu vou viu? procurar. Desde que não seja igual um dia, tá tudo Não, bem. não. Eu te garanto. Tá tudo bem. Eu gosto muito de animação também. Eu tô assistindo bastante animação. E reassistindo antigas. Eu vi agora nesse fim de semana Robôs. Nossa! É muito Muito engraçado esse antigo. filme, gente. É muito engraçado. Eu não lembrava. E ele também é dirigido pelo Carlos Saldanha, que é o diretor de Era do Gelo, o diretor de Rio. Ele também é um dos criadores de Cidade Invisível. Uhum. E ele é brasileiro, ele tá lá em Hollywood, né, e tal. Aí eu achei tão legal. Quando eu soube, eu fiquei, caramba, que legal. Tô sabendo E aí, agora. Eu teve não as sabia. piadas, tem umas piadas, assim, muito subliminares em Robôs. Eu ficava, gente, só um brasileiro mesmo pra fazer isso. Eu fiquei embasbacado, juro por Deus. Logo no início já solta uma que eu fiquei, Faz muito tempo que eu isso assisti é esse pra filme, viu? criança. É, Faz muito tempo que eu vi. Eu até é muito vou legal, é muito rever. legal. Tem lá no Disney Plus, gente, assistam. Mas aí tem uma animação recente que pra mim virou um clássico, que ganhou o Oscar agora, que, não sei, ela define o que é um remake bem feito pra mim. Que é o Guilherme, ó. O Guilherme do Pinóquio Del Toro. O Pinóquio do Guilherme Del Toro. Tu já assistiu? Ainda não. Não acredito. Lição de casa. Lição de Hoje é casa. segunda, né? Segunda da animação, então. Segunda da Faz uma segunda da animação. animação e assiste esse filme. Eles conseguiram trazer a história para um outro patamar. Ele mergulhou. A história do Pinóquio é muito triste, né? Quando tu Uhum. para pra pensar. Só que ela é tratada de uma forma meio superficial, assim. Ela sempre foi tratada de uma forma superficial. E aí o Del Toro veio, e ele é muito característico, ele é o meu diretor favorito aqui, só sinalizando aqui. Ele é muito característico de mesclar, tipo, estranheza com sentimentos muito profundos, com coisas muito sensíveis, o grotesco com coisas sensíveis, tipo, é meio que a identidade dele. E em Pinóquio ele faz isso da melhor forma que ele já trabalhou. Eu sou muito fã de stop motion. Quando eu era criança, meu filme favorito era Coraline. Até hoje é meu filme favorito. Então, ele juntou Coraline com o Labirinto do Fauno em Pinóquio. Nossa. Tem o stop motion, que é legal, né? Que, tipo, é uma animação muito diferente,
com a estranheza, o negócio meio grotesco, assim, de Labirinto do Fauno. O Pinóquio dele é muito esquisito. Quando ele nasce, parece um filme de terror, juro. Ele tem uma movimentação estranha e tal. Com um background, um pano de fundo completamente sentimental. O Pinóquio do Del Toro é um filme sobre luto. Sobre o Gepeto que perdeu o filho dele. Sim. E tenta colocar tudo em um boneco de madeira. E o boneco tem que lidar com tentar chegar nas expectativas do pai e também ser quem ele quer ser. E ainda ele ainda coloca isso no meio da Itália fascista. É muito doido esse filme, juro. Eu realmente ouvi falar muito bem desse filme. Eu fiquei impressionado quando eu assisti, eu fiquei assim, gente, genial, genial, genial. E pra mim, ó, a animação, essa é a top de todas. Você me convenceu, tá? É Eu a vou mais assistir. aclamada. Ai, arrasou. Os aclamados do crítico aqui, ó, fazendo o seu trabalho. Adorei. E agora eu falei bem de animação, né? Sim. Mas também tem aqueles filmes que eles não necessariamente são bons. Que são aqueles guilty pleasures, né? Guilty Pleasure, que pra mim, gente, são os melhores. Sim. Eu gosto... Todo mundo ama pelo menos um filme ruim. Eu adoro falar isso. Ah, eu amo vários filmes ruins. E isso que é bom, isso que é bom. Então, a gente agora vai falar sobre os aclamados lá na nossa casa. Eu quero saber o que que é aclamado lá na casa da Netflix. O que que tu assiste no repeat, o que que... Ah. Ó, quando chega pra ser teu amigo, tem que assistir esse filme. Tem que assistir As Branquelas. Uhum. Tem que assistir American Pie. Ixi. Tá. Tá. Faz muito tempo que É. eu não assisto. É um guilty pleasure. Uhum. Eu sei que tem muitas questões ali, mas é um filme que me lembra a minha adolescência. Não É, sei. dá uma sensação boa. É, dá uma sensação Apesar, boa. é aquele negócio, eu tô vendo, não tô concordando, mas tá tudo certo. Tá certo. E eu gosto muito da saga Harry Potter, porque Uhum. foi um filme assim que me colocou no mundo do cinema. Que era Ok. aquele tipo de filme que eu ia assistir os extras, enfim. Sim. E tem um que eu amo, 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 que é Orgulho e Preconceito. Daí eu nem considero um filme ruim, tá? Esses filmes estão muito bons pra mim. Eu acho que tinha que ser uns filmes mais podres. Mas eu adorei. Eu nunca vi Orgulho e Preconceito, sabia? Ele é lindo. É o meu romance favorito. É? Só. Eu conheço Orgulho, Preconceito e Zumbis. Zumbis. Sim. Inclusive, todos esses filmes mais... Esses filmes mais escrachados, assim, eles me dão uma memória muito boa. Tem aqueles super-heróis, a Liga da Injustiça. Todo Ai, mundo gente, em pânico, é Todo incrível. Mundo em Pânico. É uns filmes que são muito... Tem um do Crepúsculo também, Vampiros que se Os Mordam. vampiros que se mordam. Nossa, são filmes com gosto completamente questionável. Com um humor que tu não sabe se é um humor ou é um crime da Polícia Federal. É. Mas que, na época, quando eu assistia, eu ficava, gente, isso é muito doido. Isso é muito engraçado. E que talvez valham a pena ser revisitados. Eu nunca tive coragem de revisitar um filme desses. É aquele tipo de filme que se fosse feito hoje não rolaria, Não, né? de jeito nenhum. Nem De The jeito Office nenhum. aguentaria um Nem filme The desse. Office aguentaria. Agora você falou. É. Agora me conta os seus aclamados, que eu fiquei curiosa. Então, eu já começo com coisas boas, né? Eu começo com Crepúsculo, Eu que é amo um Crepúsculo. cult. Virou cult. Eu fiquei muito feliz quando virou cult, porque eu falei, ai, finalmente, agora eu posso Finalmente eu vou publicamente poder- falar bem de Vou Crepúsculo. poder amar Crepúsculo em paz. Agora todo mundo ama, agora é legal amar Crepúsculo, graças a Deus. Ainda bem, né? Tem um filme, juro por Deus, eu juro por Deus. Esse filme, eu tenho completa ciência de que ele é uma bomba bem chernobílica, mas eu me divirto a cada segundo. Cinderela da Camila Cabello. Cinderela da Camila Cabello é um filme musical que tem umas músicas muito duvidosas que eles escolheram pro filme. Tem um elenco muito duvidoso. Tem uma história bem anos 2000, só que é um filme que foi lançado em 2020, eu acho. E assim, é um filme que quem assiste não quer assistir de novo. Mas eu amo. Amo. Eu já assisti 6 vezes esse filme. Agora que você falou nesse filme estilo anos 2000, Hum, eu lembrei de vários que eu não considero filmes ruins porque eu gosto, mas talvez as pessoas considerem. qual? A Cinderella Story, que é com a Hilary Duff. Ai, sim. Os filmes das irmãs Olsen. Todos esses filminhos, assim, adolescentes. Eu tô muito numa vibe nostálgica, assim, recentemente, sabia? Eu tava Pois é. assistindo Robôs, eu tava assistindo... Ai, como é o nome? Aquele do... As Crônicas de Spiderwick, que é uma fantasia que eu adorava quando eu era criança. Eu assisti o filme da Sharpay recentemente. High School Musical, Camp Rock, eu tô muito nessa Eu pensei que você ia vibe. falar, achei o filme da Xuxa. Tu viu que vai lançar uma série nova da Xuxa, que é uma vibe Xuxa e os Duendes? Não.
Eu fiquei muito feliz. Eu adoro Xuxa e os Duendes. Eu acho que foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, sabia? É? Xuxa e os Duendes. Eu amo muito, eu sei até hoje a música, às vezes eu canto no banho. É. Mas ele vai lançar uma série nova Que legal. que é indígena. Tipo assim, a Xuxa, ela vai pra uma aldeia. Eu acho que ela tem uma filha, e ela descobre que a filha dela tem um poder meio místico relacionado a essa aldeia. E aí ela tem que proteger a aldeia dos homens que querem desmatar a floresta. Eu achei uma vibe muito Xuxa nos 2000 mesmo, assim, sabe? Um filme Xuxa e os Duendes, A Princesa e a Plebeia. A Princesa e a Plebeia não, isso é Barbie. Xuxa e o Mistério da Feiurinha. Eita, que eu fui aqui Lua de cristal. pra outra princesa. É, mas eu fiquei muito feliz com esse trailer. Eu vi o trailer e eu fiquei, gente, olha só, acho que eu vou assistir, vai dar uma nostalgia boa. Como eu não vi isso? É, Disney, vamos divulgar mais, por favor? É brasileiro, ó, a gente vai ver, mas pode deixar que eu vou te mandar tudo Tá bom. de Xuxa. E, sim, tem o Cinderela da Camila Cabello, mas tem mais um também, Hum. que pra mim é essencial assistir. Que é qual? É um filme chamado Eragon. Baseado nos livros. Nos livros. Esse filme, ele não deu certo. Ele não deu certo, ele não é um filme bom. Ele tem atores que não deu certo, não deram certo. Nenhum nome foi promissor, eu acho. Mas eu acho incrível. Porque foi uma das primeiras experiências épicas que eu tive. Acho que foi com esse filme. E aí eu tenho um apego muito grande a ele. Eragon, Cinderela e Crepúsculo. Pra mim foi. Aclamados. Aclamadíssimos lá em casa. Uma boa lista. É uma lista bem versátil, né? É, bem versátil. Uma coisa bem epiléptica. Uma coisa bem epiléptica, eu gosto. Mas aí, deixa eu te falar, eu separei aqui uma lista que eu peguei, segundo a internet, tá? Eu não fui em IMDb nem nada. Mas segundo um artigo que eu encontrei aí no senhor Google, eu encontrei os 100 melhores filmes da história. E aí eu peguei o top 5 desses filmes e eu queria saber a tua opinião sobre eles. Primeiro, se tu já assistiu ou não. Tá, E aí, o que que tu acha? Eu vou começar então de baixo pra cima. tá bom. Vou começar pelo quinto. O quinto melhor filme de todos os tempos é Pulp Fiction, Tempo de Violência. Eu amo esse filme. É o meu favorito do Tarantino. Hum, Eu acho que, assim, é um filme que tem várias histórias, né? Ele faz isso de várias tramas no filme. E histórias comuns. Tipo, poderia ser eu contando pra você aqui alguma história do meu dia. Só que ele faz isso no filme de uma forma tão cinematográfica, uma forma tão bem emaranhada, que se torna um filme incrível. sim. Então, no simples, ele encontra uma maneira de deixar genial. E eu Eu adoro. Gosto Nunca muito vi desse esse filme. Eu nunca vi Pulp Fiction. Ele é do estilo amo eu odeio, eu acho, tá? Tem gente que assiste e fala, não achei nada demais esse. Tarantino eu sei que vai ter muito sangue. Tem muita ação, ou não? Tem, mas tem. É Tempos de Violência? É. Eu acho que ele é muito. Assim, mesmo eu não tendo visto, eu acho que todo mundo tem dessas. Esses grandes clássicos, eles acabam sendo referência. Sim. Ainda mais pra quem acompanha a cultura pop, né? Então a gente sempre vê a estética. O Pulp Fiction é o neon, né? Não? Ih, gente, peguei a referência errada, ó. Peguei a referência errada, mas tem carro em Pulp Fiction. Tem. Tem os carros, que é a capa, esse eu conheço, pelo amor de Deus. Passar Tem a uma cena da vergonha aqui ao dança, vivo. né? Que é uma cena icônica Sim. que eles reproduziram até lá na E ele cerimônia sempre do Oscar. investiu também em atrizes, né? Icônicas. Tipo, tem a. Esqueci o nome. Uma Thurman, de Kill Bill. Ela é maravilhosa. Tem a atriz de Pulp Fiction, que eu não sei o nome, mas ela também é bem icônica. É uma. É uma Thurman também? É. Eu ia falar, é uma loira que parece bastante a Uma Thurman, então é ela. É isso aí, gente. A musa. A musa do Tarantino. Eu vou assistir, então. Vale a pena? Vale a pena. É o quinto melhor filme da história. Eu diria que é o terceiro. O terceiro, arrasou. Arrasou. Gostei. Então vou dar prioridade a esse. Em quarto lugar, temos Um Sonho de Liberdade. É um filme que eu assisti faz muito tempo, mas eu lembro assim que ele é muito sobre as questões de você entrar nas questões humanas. Uhum. É um filme muito sobre introspecção e sobre também justiça, né? Sobre a questão de porque ele foi preso por, não sei se vai ser spoiler, tá, gente? Mas ele é preso por De 1994 o crime filme, que ele não gente. cometeu. E aí a gente acompanha a trajetória daquela pessoa, Uhum. o sofrimento daquela pessoa. É uma obra-prima. É aquelas histórias que, tipo, elas são reais demais, né? É.
Que elas chegam a machucar de tão real que é, porque são coisas que acontecem, infelizmente. Todo dia, às vezes, inclusive aqui na nossa sociedade. Isso é bem duro. É um filme que, assim, eu não assistiria muitas vezes. Um filme que uma vez já marca, é o suficiente. Temos Cidadão Kane. Esse vai pra lista dos que eu ainda não assisti. E, Cidadão gente, nenhum dos Kane. dois assistiu Cidadão Kane, é complicado. É complicado, mas eu já coloquei na minha lista, tá? É, eu acho que vai ser tarefa de casa. E tu também que tá assistindo, eu sei que não assistiu. Tu não viu esse filme ainda. Vamos ver junto e aí a gente conversa nos comentários do vídeo Uma sobre. boa. E Cidadão Kane, né, tá em terceiro lugar. Em segundo temos o Mágico de Oz. Eu tô gostando da nova versão do Mágico de Oz, que é o filme da Barbie, que vai lançar esse ano, sabe? E já tem várias teorias aí na internet que vai ser uma pegada meio Mágico de Oz, o filme Que da vai Barbie. ter, né, a trajetória como a da Vai Dorothy. ter uma Ah, eu acho o Mágico de Oz é um filme, assim, lindo. Eu acho lindo. Eu acho ele icônico. Sim. De, tipo, mesmo não tendo visto, tu sabe exatamente É uma sobre referência, o né? que ele fala e que criou muitas coisas. E eu gosto da expansão do universo dele também. Uhum. Tem até uma cena que eu lembrei agora que a gente ficou falando sobre transição do cinema mudo, do cinema colorido. Uhum. Tem até uma cena linda que é quando as cores vão aparecendo no filme, sabe? Sim. Aquilo ali é inesquecível. É muito legal. E a trilha sonora também desse filme É pra maravilhoso. sempre. É É pra maravilhoso. sempre. Esse filme, eu acho ele, não sei, uma das únicas coisas que a gente devia pelo menos uma vez fazer na vida, sabe? Assistir ele. Ele é bem antigo, gente. Ele é de 1939. Só que é muito legal. E eu tô muito ansioso, inclusive, pra Wicked, que vai ter o filme, né? Ano que vem, eu acho. E o Wicked, ele conta a história das bruxas. Tem as bruxas, tem a bruxa boa e a bruxa má. No Mágico de Oz, e aí ele vai contar que, na verdade, não é tão assim essa história delas, não é como a gente pensa que é. E aí o filme vai ser dividido em duas partes, eu achei isso interessante. Vai ser o primeiro musical dividido em duas partes no cinema. E tem uma produção bem grande aí. E tem a Ariana Grande, que eu amo. Ela vai ser a Elphaba, então eu tô ansioso. Ah, eu acho esse filme ótimo. Até o remake que teve, sabia? O Mágico e Poderoso eu gosto. Eu não assisti o remake, só assisti o original. Uhum. Você acha que vale a pena? São propostas bem diferentes. Geralmente, quem gosta do clássico não gosta muito do Mágico e Poderoso. Mas tem um que é relacionado ao Mágico de Oz que eu recomendo, que é O Homem de Palha. É um filme de terror bem antigo. Eu ouvi falar já. Esse é meio bizarro. É bem bizarro. E ele tem um rolê meio espantalho do Mágico de Oz, um negócio assim. É bem interessante. Coloquem esse na lista, vale a pena. E em primeiro lugar, temos O Poderoso Chefão, A Grande Máfia, A Grande Máfia, né? que eu nunca vi. Então, o Poderoso Chefão, ele é incrível, ele é um ícone, assim como os outros que você citou aí na lista. E eu gosto muito do primeiro filme. Uhum. São três, São né? 3 filmes, né? Uma trilogia. Mas eu não colocaria ele como top 1, não. Eu acho que tá muito manjado. Todo mundo fala do Poderoso Chefão. É por É isso que eu não porque ele assisto, sabia? É porque ele é um clássico. Mas, ai, fala de outro filme. É daqueles filmes que a gente tem que assistir pelo menos uma vez na vida, como você falou. Ai, que droga. Ela tá me refutando com os meus próprios argumentos. Então acho que eu vou colocar na minha lista aí. Coloque. Só o primeiro. Não, tem que ser a trilogia. Tá. É o melhor filme da história, né? Segundo essa lista do Segundo Google. essa lista. Na Acho minha que- opinião, não é. Acho que é o meu trabalho, né? Fazer. Qual é o melhor filme da história, na tua opinião? Isso é Ei. muito difícil pra mim. Essa pergunta pega todo mundo. Essa pergunta é difícil. Nem eu sei responder. Mas, ó, temos aí 5 grandes indicações pra você que curte o mundo dos cinemas. E pra gente fechar, eu queria que tu indicasse um filme que todo mundo deveria assistir uma vez. Um clássico. Nossa. Eu vou puxar daqui. E aí dá tempo de tu pensar. Vai. Tá? Gente, o filme que eu acho que todo mundo tem que assistir, eu também não sei essa resposta. Eu vou pensar aqui, eu vou ficar falando várias coisas enquanto eu penso nele. Mas mentira. Tem um filme de terror, eu sempre puxo no terror, que eu acho muito legal. Ele não é muito conhecido e é um filme que ele mexe bastante com o que é realidade e o que não é realidade. Se chama Black Bear, o Urso Preto. Esse filme ele tem a mesma pegada de Mother, mãe, né? E é aquele tipo de filme ame ou odeie. E é um filme que quando tu assiste, tu nunca mais vai esquecer. E tem a... Ai, meu Deus, como é o nome dela? Aubrey Plaza. Grande atriz que eu amo, lá de The White Lotus. Ela tá nesse filme, ela é a principal. É muito bom. E é um filme bem que fica na tua cabeça.
Interessante, olha, não conhecia, vou botar na minha lista. Esse é diferente. Eu tô É um dos saindo- filmes mais diferentões que eu tenho no meu leque de opções aqui. Eu tô saindo aqui com várias dicas, viu? Uhum, Já colocando na minha lista. gostei. E aí, conseguiu pensar em algum? Consegui pensar que é um filme que, assim, eu tenho um carinho enorme por ele, porque no período que eu me vi, assim, sem saber o que, é que eu ia fazer da minha vida e estava em dúvida se eu queria seguir com a carreira do direito, se eu ia seguir com a carreira do cinema, eu assisti esse filme e ele me deu um conforto enorme, e é Cantando na Chuva. Eu nunca vi. É lindo. É lindo, é divertido e fala sobre essa transição do cinema mudo para o cinema falado. Sim. Então, quem assistiu Babilônia, que gostou de Babilônia, é Babilônia musical. Legal. Gostei. É muito divertido. Tem uma musiquinha que vai ficar na sua cabeça. Good Ah, Morning. É Good clássico. Morning. É Singing in the Rain? Ou não? Tem Singing in the Rain. Ah, tem mais também. outra? E tem essa que é Good Morning. Ah, legal. Muito fofinho esse filme. É um clássico e eu acho que todo mundo deveria ver. Cantando Ótimo. na Chuva. Bem diferentes as indicações. Eu gosto assim. Bem epiléptico. Mas é isso, Nath. Muito obrigado pelo papo. Eu adorei. Espero que vocês aí de casa também tenham gostado, tenham anotado todas as dicas, que teve muita coisa aqui, né? A gente também vai ter que se atualizar aqui da nossa lista. E é isso. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.